De volta com vocês, galera, no canal mais abençoado e louco. Louco, mas é claro, por Jesus. Eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos dando início em mais uma videoaula. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que será ministrada no dia 8 de outubro de 2023 na sua igreja, ou seja, na nossa igreja. O tema da nossa lição: missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Já convido você para pegar a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia, e fica conosco até o final. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilha os vídeos, dá o seu joinha, assim você estará nos ajudando para que o nosso canal cresça, né? E pode ser mais acessível a mais gente, né, assistir o nosso vídeo. Então, coopere conosco, ok? Eu coopero contigo e tu coopera comigo, se inscrevendo no canal e abençoando o nosso estudo. Texto áureo da nossa lição está em Gênesis 17:4, ok? Quanto a mim, eis o meu concerto contigo serás pai de uma multidão de nações. Verdade prática: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A nossa lição, ela é ministrada pelo nosso exímio pastor Wagner Gabi, tá? Um grande homem de Deus, teólogo, né? Doutor em teologia, e a lição, com certeza, né, esse seriado de lição será uma bênção de aprendizado para nós, dizendo para vocês que muitos cristãos conhecem, né, Deus como missionário, mas um conhecimento assim superficial, não aprofundado. Mas essa lição, ela é na matéria teológica, é a missiologia. Então é uma lição aprofundada, saber de fato que Deus, ele é, né, missionário, certo? Que Deus, ele é missionário. Aí vamos aprender, né, quando alguém perguntar a respeito desse assunto, você tem base bíblica, que às vezes nós conhecemos assim superficialmente, mas essa lição vai trazer um aprofundamento, né, mostrando que a missões, né, ela nasceu no coração de Deus ou é o próprio Deus, tá? Antes da fundação do mundo, Deus já tinha em seu coração, né, salvar o homem, realizar essa grande missão. E nós vamos ver isso em nossa lição de hoje, na lição de número 2, ok? A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao 3, capítulo 17, verso 1 ao 8, tá? E aí nós vemos aqui que essa leitura bíblica em classe, ela vai retratar, ela vai falar sobre o patriarca Abraão, quando Deus o chama, né, para a grande missão, e ele saiu pela fé, tá? Sem saber para onde ia, mas para cumprir, certo, aquilo que estava no coração de Deus, que era salvar a humanidade, que todos, né, tenham conhecimento de fato da vontade de Deus, do querer de Deus, dos mandamentos de Deus. Então Deus escolhe Abraão para ser pai de grandes nações, para que as nações incrédulas que não conhecem Deus venham ao conhecimento de Deus. Então é um processo muito lindo. Deus primeiro chama Abraão, depois de Abraão sai o povo de Israel, e o povo de Israel é eleito para ensinar as demais nações. Depois do povo de Israel veio o próprio Jesus, e depois de Jesus, a própria igreja hoje evangélica, que está responsável para pregar, para fazer missão, para cumprir o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a sequência. Porém, o nosso Deus, né, ele já fez missão antes de Abraão, tá? Em Gênesis, tá?
Antes de todas as coisas, já estava no coração de Deus a salvação do homem. Então, o desejo missionário partiu do próprio Deus. Ele é o nosso modelo maior de missionário, ok? Avançando então para a nossa lição, nós vamos fazer agora a leitura da introdução da nossa lição. Sem perca de tempo, né? A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Nesta lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus Cristo e, finalmente, a igreja. Foi o que eu disse, né? É um processo, né? Porque o desejo missionário, né, está no coração de Deus, em salvar o homem. Assim, contemplamos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Então, nós vemos nessa lição que o amor, né, pela salvação das nações, ok, surgiu no coração de Deus. Tá? O primeiro a sentir desejo pela salvação das nações foi o próprio Deus. Então ele é o nosso modelo ideal e o nosso modelo primeiro e principal. Tá? Por isso muitos dizem, né, e com verdade, que missões nasceu no coração de Deus. É um projeto de Deus antes da fundação do mundo, ok? Avançando para nosso primeiro ponto, a natureza missionária de Deus. Tá? No primeiro tópico, nós temos 3 tópicos principais: a natureza missionária de Deus. Temos o segundo tópico da nossa lição, o amor de Deus, princípios fundamentais da história da redenção. É o amor de Deus. Terceiro, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Então, iniciando aqui nesse primeiro tópico da nossa lição, vamos ver aqui a natureza missionária de Deus. No primeiro ponto, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Tá? Gênesis 12, verso 1 ao 3. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Hebreus 11, 8. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, os descendentes legítimos de Abraão. Gálatas 3, verso 8 e 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gálatas 3 e 16 e Gálatas 4 e 4. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus, né? Maravilha! Então nós vemos aqui que a natureza missionária de Deus aparece antes da fundação do mundo. Tá? Olha aí que maravilha! Isso já estava, né, no propósito de Deus. Apocalipse 13 e 18. Né? Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto para cumprir, né, essa ordem missionária de salvar a todos através de Cristo Jesus. Efésios também 1 e 4 também fala dessa propósito de Deus antes da fundação do mundo. E temos Gênesis 3, 21 sobre esse propósito missionário de Deus e Gênesis 4 e 26. Então, vai além, né? Aqui a nossa lição está dizendo que a natureza missionária de Deus
no chamado de Abraão. A partir que Deus chama Abraão, então começa, né, Deus a executar. Mas nós vamos bem antes, tá? Lá em Gênesis, nós vemos quando Deus faz a vestimenta, quando Adão peca e se vê nu, Deus mata o cordeiro e faz a vestimenta para cobrir a sua nudez. Então começa o projeto missionário de Deus para salvar o homem dos seus pecados, porque o pecado de Adão e Eva separou eles de Deus, o Deus deles. Mas Deus começa então esse trabalho maravilhoso em propositura de salvar o homem. Já começa então a obra missionária. Nós vemos também quando Deus faz a promessa que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, a que fez a inimizade entre Deus e o homem, essa separação. Isso também é cumprimento, é o Cordeiro de Deus que viria para salvar a humanidade, ou seja, todos aqueles que nele crê, ok? Então isso aconteceu, nós vemos lá que Noé também achou graça perante os olhos de Deus e foi um pregoeiro, também um propósito de missões que Deus escolheu Noé, tá? E assim sucessivamente até chegar, né, em Abrão, aonde Deus chama ele, né? Deus aparece para ele, não sabemos como foi a forma, mas o certo é que Deus aparece a Abraão, né? Fala com ele e ele pela fé sai. E através de Abraão, Deus faz uma promessa que ele seria pai de grandes nações, né? Porque ele seria um instrumento para mostrar aos outros povos, tá, que existe um Deus no céu. E também ele foi responsável em adoração ao único Deus, ok? Então, ele foi responsável de pregar, de ensinar as nações do seu tempo, os povos por onde ele passava, tá, sobre o monoteísmo, a adoração a um único Deus. E após Abraão, né, vem a sua família, e da sua família, então surge a nação de Israel, aonde ela era responsável para transmitir para as outras nações o ensinamento de Deus, o modelo de servir o Deus único, porque as demais nações eram incrédulas. Como serviria a Deus? Sobre o casamento, a família, né, tradicional, sobre a adoração ao único Deus, porque havia o politeísmo naquele tempo. Então Abraão foi responsável e pela fé ele fez, e dele então surgiu a nação de Israel. Depois da nação de Israel, ela negligenciou, então veio Jesus Cristo e agora forma a sua igreja, e a igreja é a responsável para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Avançando então para o segundo ponto do primeiro tópico, a missão como atividade de Deus, tá, no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. Gênesis 17, 1. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Gênesis 12, verso 1. E 17, versos 5 e 8. Aqui fica claro a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias de Deus, protagonista das maiores atividades missionárias. Tá? Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Olha que maravilha! Ele é o nosso próprio modelo missionário. O nosso modelo missionário é o próprio Deus. João 1, verso 1, Lucas 19, verso 10. Embora surgiu muitas figuras, muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, que ganharam milhões e milhares de pessoas, né, na missões,
nesse propósito missionário, porém, o nosso maior modelo não são as pessoas que foram grandes missionários, mas o nosso maior modelo e principal modelo é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele disse assim, sem mim nada podereis fazer. Então todos esses homens que foram grandes missionários, sim, temos respeito, a reverência por eles, tá? Mas eles foram usados por maior missionário de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo, porque sem Jesus ninguém pode fazer nada. Então o nosso modelo não é as pessoas, não é os grandes missionários, respeitamos, mas o nosso maior modelo e principal é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. Avançando para o terceiro tópico, o terceiro ponto do nosso primeiro tópico da lição, o nosso modelo missionário. Tá? O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que o modelo de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Tá? Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Olha aí, como eu já disse, o nosso modelo é o nosso próprio Deus. O nosso modelo missionário é o nosso próprio Deus. E como está escrito João verso 1, e Lucas 19 e 10. Avançando para nosso segundo ponto da nossa lição, ok? O amor de Deus, segundo ponto, ou segundo tópico da nossa lição, melhor dizendo, o amor de Deus, 2 pontos. O princípio fundamental da história da redenção. Então, o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção, porque Deus é amor. Tá? E por Deus ser amor, a essência, então, esse é o princípio fundamental da redenção, de missões, ok? Então, ele é o princípio fundamental. No primeiro ponto, o amor de Deus. Tá? A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João 4, 8 e 16. Tá? Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, tá? Porque ele é amor. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio 33 e 3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Deuteronômio 7, 7. E também Oséias 11, 1 e Malaquias 1 e 2. E em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de aliança, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas, Deuteronômio 7, 9, Isaías 54 e 5 ao 10, e no Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado, João 3 e 16. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. 1 João 4, 8 e 16. Este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano da redenção, revelado na palavra de Deus. Então, nós vemos aqui nesse primeiro ponto do segundo tópico, nós temos 4 informações importantíssimas, sobre o amor de Deus. Primeiro, Deus é amor. 1 João 4, verso 8 e o versículo 16. Tá? Deus é amor. Então, esse é o primeiro ponto, do propósito da redenção, das missões e da salvação de alma. O segundo ponto, muito importante, sendo Deus, ele relaciona com os mortais, e os ama. Deuteronômio 33 e 3. Veja bem, irmão, ele sendo Deus, ele não precisa de mais nada, mas pelo seu grande amor, pelo seu infinito amor, a coroa da sua criação, que é o homem,
Então ele relaciona com os mortais que somos nós e nos ama, provando esse amor, dando o seu Filho único para nos resgatar da perdição eterna. O terceiro ponto, tá, importante, por amor ele escolheu Israel, Deuteronômio 7, versos 7 e 8. Então por amor ele escolheu uma nação, não porque é a melhor, não, mas ele escolheu porque era um povo pequeno e ele precisava de um povo para que as demais nações pudessem conhecer a ele. Então ele escolhe Israel, não porque era melhor, como eu disse, mas para que esse povo fosse fiel a ele e as nações viessem a ele, se convergesse a eles e eles ensinassem, né, a adoração ao único Deus, o monoteísmo, ensinasse sobre a família tradicional, sobre os mandamentos, não matar, não roubar, porque as nações eram incrédulas, né? E faziam tudo aquilo que desagradava a Deus por não conhecer a palavra. Mas Israel foi escolhido para esse papel, mas eles negligenciaram. Então Deus agora levanta a igreja, tá, para que faça esse papel e cumpra. As nações teriam que vir a Israel, mas agora a igreja ela tem que ir às nações. Por isso, a razão das missões transculturais é nós, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Israel era para as nações virem, eles tinham que ser modelo de todas as nações no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento é nós, a igreja, é que vamos fazer missões transculturais, né? Aí Jesus diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, missões transculturais. Avançando para o segundo ponto, do segundo tópico, a redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. A. Resgate para a libertação de um escravo. Levítico 25, versículo 48 ao 55. B. Recuperação de um campo. Levítico 25, 23 ao 34. C. Resgate de um macho primogênito. Êxodo 13, 12 ao 16. D. Resgate de alguém que seria condenado à morte. Êxodo 21, versículo 28, Êxodo capítulo 21, versículo 28 ao 36. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. A. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou, quando Jacó invoca, o anjo que me livrou de todo o mal. Gênesis 48, 15 e 16. B. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, vos resgatarei com o braço estendido. Êxodo 6 e 6. Então nós temos aqui, no segundo ponto, a redenção no Antigo Testamento, tá? A redenção vem do grego apotrosis, que significa libertação por pagamento. Olha aí, apotrose do grego, libertação por pagamento. Então não havia dinheiro, não havia moedas, não havia o ouro, não poderia, tá? Nem moedas e nem prata poderia pagar o preço do resgate do homem, porque ele pecou contra Deus. Então o único que podia pagar esse preço era o sangue de Jesus Cristo. A morte de Cristo na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus, no seu propósito missionário da redenção, ele envia o seu Filho. Tá? E lá, no Antigo Testamento, quando Israel estava sendo escravizado no Egito por 430 anos, então Deus resgata Israel, numa promessa que ele fez a Abraão, que eles seriam escravos, mas seriam resgatados pelo seu braço forte. E ele usa Moisés como um tipo de Cristo e resgata Israel do Egito, mostrando assim que
Mais tarde, toda a humanidade desculpa. Mais tarde, toda a humanidade seria resgatado por Jesus Cristo. Todos aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, minha esposa viu eu tossindo aqui, certo? Aí trouxe um copinho de água para melhorar aqui a garganta, né? Deus abençoe. Então nós vemos aqui no Antigo Testamento, né, esse episódio, né, esse grande resgate do povo do Egito, do povo de Deus do Egito, representando, né, o nosso futuro, o resgate das nações por Jesus Cristo. É lógico, todo aquele que nele crê. Então já apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Avançando no terceiro ponto, a redenção no Novo Testamento, ok? No Novo Testamento, a redenção é estreitamente uma atividade divina, que é realizada por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 7, Gálatas 3 e 13 e Gálatas 4 e 5. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurado com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo, em sua morte na cruz. Título 2 e 14, Hebreus 9, 12 e 1 Pedro 1, 18 e 19. Cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, Hebreus 9, 25 ao 28. No entanto, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Lucas 21, 28, Romanos 8 e 23, Efésios 1 e 14. Portanto, o plano da redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Olha que maravilhas, tá? Então, nesse terceiro ponto da nossa lição, nós temos essa grande, né, informação, essa bênção, tá? No terceiro ponto, né, a redenção no Novo Testamento. A redenção no Novo Testamento tem dois aspectos fundamentais e importantíssimos. Redenção espiritual pelos pecados e da condenação eterna. Hebreus 9 e 12. Então são dois pontos fundamentais. O segundo, a redenção plena, né, onde Jesus nos fará entrar no seu reino de glória. Romanos 8, 17 e o versículo 21 e 22. Então, primeiro, tá, a redenção no Novo Testamento tem dois aspectos. A redenção espiritual do pecado, certo? E também da condenação eterna. E no segundo, a redenção plena. Tá? Então, primeiro a pessoa aceita Jesus como Salvador e ele é resgatado do pecado e da condenação eterna. E ele continua firme porque a salvação ela é condicional. Tá? Não é uma vez salvo e salvo para sempre, né? É uma salvação incondicional. Não, é condicional. Se você permanecer firme na presença de Deus, então vem a redenção plena, que é quando Jesus nos arrebatará para a glória. Todos aqueles que estiver firme e fiel será arrebatado e aí será a redenção plena, aonde ele nos levará para o seu reino de glória. Maravilha, está em Romanos 8, 17 e versículo 21 e 22 também. Avançando para o nosso terceiro tópico da nossa lição, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Tá? Primeiro ponto, um Deus missionário. Maravilha, né? O nosso Deus é um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, Gênesis 3 e 15. B, o dilúvio, Gênesis 6 e 13. C, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais.
após a Torre de Babel. Gênesis 12, 3. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juiz de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12 e 3. Então, nesse primeiro ponto, nós vemos aí, né, o plano de Deus para a redenção da humanidade. Tá? Então, nós vemos essa importância, tá? A ação de Deus. Tá? Na queda do homem, nós vemos a ação de Deus. Gênesis 3 e 15. No dilúvio, nós vemos a ação de Deus. Gênesis 6 e 13. E através de Noé, após o dilúvio. Né? Então, o plano, a ação de Deus, né? A ação missionária de Deus no plano da salvação da humanidade, do homem, tá? Por meio de Cristo Jesus. Então, agora nós vamos avançar para o segundo ponto do terceiro tópico. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17, 8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Isaías 24 e 5, Jeremias 31 e 32. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Síria, 2 Reis 17. Enquanto Judá, posteriormente, foi levado para o cativeiro em Babilônia, 2 Reis 25 e 2 Reis 30 e 2 Crônica 36. Tá? Então nós vemos aí, nesse segundo ponto da nossa lição, a escolha de Deus por Israel. Será que Deus discriminou as demais nações? Não. Deus queria uma nação para que as demais nações fossem ensinadas por ela. E ele escolheu justamente Israel. Mas Israel não foi fiel a Deus. O plano de Deus é que Israel fosse, né, fiel para que ele pudesse cumprir, né, essa missão. Porém, Israel foi infiel e ela foi então cativa, foi prisioneira, foi escrava, né, porque não teve fidelidade e não cumpriu a missão que Deus lhe tinha entregado. Então nós vemos aqui a escolha de Deus para ensinar as demais nações. Eles deveriam andar nos costumes, eles não deveriam andar, melhor dizendo, nos costumes dos povos, tá? Mas antes deveria fazer os povos conhecer a glória de Deus. Salmos 93 e 6. Com o propósito, né, nós vemos aí, porém Israel não cumpriu o propósito de Deus, de mostrar ao mundo a glória de Deus. Gênesis 31 e 32, tá? Porém, Deus preparou a igreja para evangelizar o mundo, os povos. Tá? Então, a escolha de Deus, o propósito de Deus em escolher Israel, é para que ele fosse fiel e todas as ações viessem a ele, para aprender deles a vontade de Deus, o querer de Deus, os mandamentos de Deus. Mas Israel negligenciou, pecou contra Deus, pagou um preço. Mas agora Deus levanta a igreja e manda que a igreja, né, não seja negligente, mas que vá por todo mundo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas as nações, tá? E batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora o papel é da igreja, nesse momento final, nessa etapa final,
de cumprir e ser fiel e cumprir a missão determinada por Deus. Terceiro e último tópico, a escolha da igreja. Por que Deus escolheu a igreja, né? O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz, à salvação, por meio de Cristo, e o cumprimento divino da promessa dada a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, versículo 13 ao 14. Olha que maravilha, né? A igreja foi escolhida, foi transferida para a igreja, tá? A igreja, ela é escolhida, tá? A escolha da igreja. A igreja, ela foi escolhida por Deus, tá? Para entrar, para ir e entrar às nações, para anunciar o evangelho. Está em Atos 17 e 6. Então a igreja agora foi escolhida por Deus. Israel, né? Primeiro Deus chama Abraão, que é o nosso pai, né? Pai na fé, tá? Abraão foi fiel, e dele surgiu a grandes nações, ele foi pai de grandes nações. Israel foi escolhida para ser eleita, para cumprir essa missão, mas eles falhou. Então Jesus Cristo vem e agora transfere essa missão para a igreja. E a igreja é escolhida por Deus para ir a todas as nações, cumprir essa missão, pregando o evangelho, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizando-as nas águas, para que todos tenham a oportunidade de ser salvos. Porque Deus não tem prazer na ignorância do homem, mas Ele quer que todos os homens, em todos os lugares, sejam salvos. Essa agora é a missão da igreja. Eu e você não podemos falhar. Nós temos que cumprir, porque se falharmos, pagaremos o preço como Israel. Mas a igreja de Cristo, disse ele em Mateus 16 e versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja de Cristo, ela é vencedora e ela cumpre com a sua responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer agora, né, para terminar a nossa lição, nós temos aqui a visão geral desses tópicos, né? A missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Essa é a visão geral desses 3 tópicos. Fazendo a nossa conclusão para encerrar a nossa lição, nós temos aqui, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, né? Nós aprendemos, desde Gênesis, ok? Até antes da fundação do mundo, nós fomos bem longe. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16. É esse o amor que estimula a igreja de Cristo, levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2 e 4. Essa é a vontade do nosso Deus e Ele conta com você e comigo, Ele conta com a sua igreja. E nós, com muita alegria, vamos cumprir esse grande imperativo de Cristo. Não é um pedido, mas é uma ordem. E nós somos responsáveis por essa ordem, de pregar a todas as nações, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizando-as para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, meu querido. Continue assistindo as nossas videoaulas, né? Dando joinha em nossos vídeos, compartilhando. Você que não é inscrito, se inscreva para cooperar conosco. Estamos com poucos inscritos no canal e gostaria de contar com a tua cooperação, se inscrevendo em nosso canal, você que ainda não inscreveu, para que o nosso canal cresça e Jesus Cristo apareça. Deus abençoe sua família. Um beijão e um abração. Até o próximo vídeo. Bye, bye, galera!